Primeira Dor, de Franz Kafka, publicado pela primeira vez em 1922. Tradução de Modesto Carone, lido por Fernando Graça, em 8 de agosto de 2020. Um artista do trapézio, como se sabe, esta arte que se pratica no alto da cúpula dos grandes teatros de variedades, é uma das mais difíceis entre todas as acessíveis aos homens. Tinha organizado sua vida de tal maneira, primeiro pelo esforço de perfeição, mais tarde pelo hábito que se tornou tirânico, que enquanto trabalhava na mesma empresa permanecia dia e noite no trapézio. Todas as suas necessidades, aliás bem ínfimas, eram atendidas por criados que se revezavam, vigiavam embaixo e faziam subir e descer, em recipientes construídos especificamente para esses fins, tudo o que era preciso lá em cima. Esse modo de viver não causava aos outros dificuldades especiais. Era apenas um pouco incômodo que durante os demais números do programa ele ficasse lá no alto, o que não se podia ocultar. Apesar de, nesses momentos, na maioria das vezes, se conservar quieto. De quando em quando um olhar do público se desviava para ele. Mas os diretores o perdoavam por isso, porque era um artista extraordinário e insubstituível. Além do que, admitia-se com naturalidade que ele não vivia assim por capricho, e que só podia preservar a perfeição da sua arte, mantendo-se em exercício constante. De mais a mais, lá no alto também era saudável, e quando nas épocas mais quentes do ano eram abertas as janelas laterais, em toda a extensão da cúpula, e junto com o ar fresco, o sol entrava poderoso no espaço crepuscular, então era até bonito lá em cima. Sem dúvida seu convívio humano estava reduzido. Só uma vez ou outra um colega de acrobacia subia até ele pela escada de corda. Então os dois se sentavam no trapézio, inclinavam-se à esquerda e à direita sobre as cordas de sustentação e proseavam. Ou então os operários que consertavam o teto trocavam algumas palavras com ele através de uma janela aberta. Ou o bombeiro examinava a iluminação de emergência na galeria superior e lhe gritava algo respeitoso, mas pouco inteligível. De resto, o silêncio cercava. Algumas vezes, um funcionário qualquer, que porventura errava à tarde pelo teatro vazio, erguia o olhar para a altura, que quase fugia à vista, onde o artista do trapézio, sem poder adivinhar que alguém o observava, exercia sua arte ou descansava. O trapezista teria assim podido viver tranquilamente, não fossem as inevitáveis viagens de lugar em lugar que lhe eram extremamente molestas. É verdade que o empresário providenciava para que ele ficasse a salvo de qualquer prolongamento desnecessário desses sofrimentos. Para as viagens nas cidades, usavam-se automóveis de corrida, com os quais se disparava, se possível à noite ou de madrugada, pelas ruas desertas na mais alta velocidade, que certamente era muito lenta para a nostalgia do artista do trapézio. No trem era reservado todo um compartimento onde ele passava a viagem na rede destinada à bagagem, numa substituição lamentável, mas ainda possível, da sua maneira habitual de viver. No local da apresentação seguinte, o trapézio já estava colocado no teatro muito antes da chegada do artista. Mantinham-se também abertas todas as portas que davam para o palco e livres todos os corredores. Mas os momentos mais belos na vida do empresário eram sempre aqueles em que o artista punha o pé na escada de corda e, finalmente, num instante, estava de novo pendurado no alto do seu trapézio. Por mais bem-sucedidas que essas viagens fossem para o empresário, cada nova excursão lhe era penosa, pois, a despeito de tudo, perturbavam seriamente os nervos do trapezista. Certa vez, em que ambos viajavam juntos, o trapezista sonhando na rede da bagagem e o empresário no canto da janela lendo um livro, o artista do trapézio dirigiu-se a ele em voz baixa.
O empresário deu-lhe imediatamente atenção. O artista disse, mordendo os lábios, que de agora em diante ele ia precisar para sua acrobacia sempre de 2 trapézios ao invés de 1. 2 trapézios, um em frente ao outro. O empresário concordou rapidamente. Mas, como se estivesse querendo mostrar que a anuência do empresário tinha aqui tão pouco sentido quanto a sua negação, o artista acrescentou que nunca mais, em circunstância alguma, trabalharia com apenas um trapézio. Parecia estremecer só com a ideia de que isso acontecesse outra vez. Hesitante, o empresário observou o trapezista e se declarou novamente de pleno acordo com o fato de que 2 trapézios eram melhor que 1. Além disso, essa nova disposição apresentava a vantagem de tornar o número mais variado. De repente, o artista do trapézio começou a chorar. Profundamente assustado, o empresário deu um salto e perguntou o que havia acontecido. Por não receber resposta, subiu no assento, acariciou-o e apertou o rosto dele contra o seu, de tal modo que as lágrimas do trapezista lhe escorreram sobre a pele. Mas só depois de muitas perguntas e palavras de carinho, o artista do trapézio disse soluçando: "Só com essa barra na mão, como é que posso viver?" Agora era mais fácil para o empresário consolar o artista. Prometeu telegrafar da primeira estação para o lugar da apresentação seguinte, pedindo o segundo trapézio. Censurou-se por ter deixado o trapezista trabalhar tanto tempo com apenas um trapézio. Agradeceu-lhe e elogiou-o muito por ter afinal chamado sua atenção para o erro. Foi assim que o empresário pôde aos poucos acalmar o artista e voltar ao seu canto. Mas ele mesmo não estava tranquilo e, com grave preocupação, examinava secretamente o trapezista por cima do livro. Se pensamentos como esse começassem a atormentá-lo, poderiam cessar por completo? Não continuariam aumentando sempre? Não ameaçariam sua existência? De fato, o empresário acreditou ver, no sono aparentemente calmo, em que o choro tinha terminado, como as primeiras rugas começavam a se desenhar na lisa testa de criança do artista do trapézio.